A Ilíada de Homero é uma das obras que está presente em quase todas as listas de livros que nós devemos ler antes de morrer. É bem verdade que estas listas não devem ser tão levadas em consideração por nós, porque a qualidade da leitura de hoje não é tão elevada, infelizmente. Mas a Ilíada é uma das obras que não deixou de ser reconhecida, conquanto haja uma decadência no desenvolvimento intelectual do nosso tempo. E por causa disso, eu resolvi gravar esse vídeo respondendo a uma pergunta que eu já me fiz e outras pessoas já me fizeram. E, em geral, quem inicia a vida de estudos se faz: por que ler a Ilíada? Mas não somente sobre isso quero comentar contigo aqui, mas também alguns episódios marcantes para mim e bem como ler a obra. Então, para iniciar, por que ler a Ilíada? Bom, para que a gente entenda isso, é bom que a gente entenda sobre o que trata essa obra. A Ilíada de Homero retrata a Guerra de Troia. Não. Essa é uma resposta que nós poderíamos dar ao lermos o título e parece ser a resposta mais clara sobre o que a obra trata. Porém, ela não é totalmente correta. A Guerra de Troia durou por volta de 10 anos. E a Ilíada vai tratar somente de poucos dias no último ano. E não chega nem a tratar sobre a conclusão da Guerra de Troia. Nós sabemos disso muito mais a partir de outras obras, de outros comentários, como a Odisseia e a Eneida de Virgílio, não mais de Homero. Então, não vamos conhecer a Guerra de Troia lendo a Ilíada? Não. Vamos conhecer partes da guerra e, a partir de alguns comentários feitos, de algumas conversas entre personagens, nós podemos ter um conhecimento tentando rememorar o que aconteceu, né? E reconstruir, ou seja, um conhecimento reconstruído, mas não um conhecimento direto do que aconteceu ao longo da guerra. Na verdade, a Ilíada, se nós tivéssemos de dar uma resposta sobre o que ela trata sobre a ira e o destino. Esses são os dois assuntos principais. A ira de um homem, Aquiles, bem como o destino, a fortuna dos homens, a qual é guiada ou sofre influências de Zeus. E temos de refletir sobre o que é Zeus, o que significa, mas antes disso, entender melhor a obra. A Ilíada trata então da ira de Aquiles, e é assim que Homero começa. A primeira palavra em grego é menin, e aqui o objeto de alguma ação. A ação vai ser cantar. Menin aeidethea. A ira canta, ó deusa. E é a ira de quem? A ira de Aquiles. Periaireu Arrileus, do Aquiles Perida. Então nós estamos pedindo, o poeta está pedindo para que seja cantada a ele a ira de Aquiles. A ira cujas consequências foram funestas. E que tem a ver com outro personagem que logo mais vai ser nomeado, que é o senhor de guerreiros Agamemnone. Duas traduções possíveis. E por que falar sobre a ira se tornou tão importante? Quando Homero enuncia essas palavras, menin aeidethea, ele está, de certa forma, fundando a tradição ocidental do ponto de vista intelectual. Essa obra vai ter uma influência tremenda no desenvolvimento da cultura grega, como já comentei num outro vídeo sobre o porquê nós voltamos sempre aos gregos, mas vai seguir influenciando a cultura romana, porque
A Grécia capturada capturou o feroz vencedor, como já enunciei algumas vezes aqui nos vídeos do canal. E a partir dessa captura do Império Romano, a partir da cultura grega, isso vai se espalhar pelo Ocidente todo. Ou seja, Homero tem uma grande influência. Não deixo de repetir isso porque isso é muito importante. E uma civilização inteira foi fundada com base nas obras de Homero. Como famosamente diz Otto Maria Carpo na sua história sobre da literatura ocidental, falando sobre os gregos, a Ilíada e a Odisseia não eram obras lidas como nós as lemos hoje para tornarmos-nos mais cultos, para formar o senso, para formar uma crítica, o senso crítico a respeito da literatura. Na verdade, essas obras eram lidas quase como se lêssemos um catecismo e decoradas desta forma. Não apenas para recitar, como de vez em quando eu recito aqui nestes vídeos, mas muito mais do que isso. Para formar, para dar a forma, moldar a existência, o modo de pensar de uma civilização. Se estava-se num julgamento, recorria-se à Ilíada e à Odisseia. Se pensava-se numa citação famosa para exemplificar um ensinamento, recorria-se à Ilíada e à Odisseia. Se queria-se citar numa obra filosófica algum autor influente, recorria-se à Ilíada e à Odisseia entre os gregos. E por que não falar da influência entre os romanos também? Vejam só, essas obras eram muito influentes. Mas nesse vídeo eu quero comentar somente sobre a Ilíada, que trata sobre a ira e o destino, sobre a cólera, a fúria de Aquiles. Porque não é somente a fúria de Aquiles, mas é a nossa. São os nossos momentos de ira, e temos de nos perguntar o porquê nos iramos. E Aquiles consegue dar-nos uma resposta. Homero nos dá uma resposta por meio da figura de Aquiles. Porque a ira de Aquiles, como já veremos, não se dá meramente por causa de uma desavença que é exemplificada, que é ilustrada no começo da narrativa, mas se dá por causa de algo muito mais profundo. E logo mais veremos. Então vejam só. Nós temos aqui um primeiro motivo para ler a Ilíada. Do ponto de vista cultural, é muito importante conhecê-la porque estamos inseridos na cultura do Ocidente. E ela foi uma obra de grande influência para esta cultura. Então, os símbolos ali apresentados, os arquétipos do sábio ou do velho, do homem idoso que pode dar conselhos, do herói, né? E o herói muito forte ou o herói muito inteligente, muito astuto, prudente, né? Ou ainda o herói que tem muitas qualidades, né? Diversas. É aquele herói que teve uma boa formação, mas que também é muito forte, que sabe tomar as decisões corretas no momento correto, mas não somente um lado positivo, ou seja, as virtudes dos homens, mas também seus vícios são ali evidenciados. E uma obra que recorre a essa apresentação da figura humana é muito mais fidedigna e tem maior chance de perdurar do que outras obras que dividem a humanidade entre pessoas boas e pessoas más. Eu estou gravando este vídeo na quarta-feira de cinzas de 2025. E a quarta-feira de cinzas é um momento em que o homem precisa lembrar-se do que é e do seu destino. Memento homo quia pulvis est, et in pulverem reverteris. Lembra-te, ó homem, de que és pó, e ao pó retornarás.
retornarás, ou seja, o homem voltará a ser o que ele já foi, mas ele também é, porque o que fomos e o que seremos é aquilo que nós somos, determina o que nós somos. Esse é um jogo de palavras, mas com significado, não um jogo de palavras vazio, que faz o padre Antônio Vieira no seu sermão sobre a Quarta-feira de Cinzas, de 1627. Mas, por meio destas palavras, nós podemos refletir. O homem, que deve se lembrar de que é pó, também foi criado à imagem e semelhança de Deus. Ou seja, o homem deve lembrar-se de quem é em dois níveis, de que a sua existência é finita, mas de que também ele foi criado para ser mais do que a sua própria natureza. Ele foi criado estando em outro nível de existência. É bem verdade que Homero não sabia dessas coisas de forma tão clara, afinal ele não teve revelação. Porém, Homero, sendo cego, pôde iluminar a vista de muitos homens. Alguns retratam Homero como se tivesse sido um poeta cego, mas a sua clareza, a sua clarividência, a visão aguçada do ponto de vista intelectual foi tamanha que, embora tenha sido cego fisicamente, ele pôde iluminar a visão, o conhecimento e fundar uma sociedade, dando-a um modo de pensar. Então, nós temos esta apresentação de homens que não são totalmente bons, mas não são totalmente maus, mas são homens que têm uma inclinação ao vício, mas também têm virtudes. A Quarta-feira de Cinzas é um momento muito propício para refletir sobre isso. E vejam só, há dentro do pensamento cristão um papel para uma obra também como a Ilíada, pois ela nos mostra já isso que vai ser totalmente esclarecido, totalmente não, pois isso faz parte da nossa vida, nós aprendemos vivendo, não somente lendo, mas o que será esclarecido a respeito da nossa destinação, essa vontade que temos, né? Mesmo que conheçamos o bem, mas nos destinamos ao mal. De que forma? Não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, né? Mas como? Bom, a gente vive nessa tensão. Tá? E a Ilíada nos apresenta isso com seus personagens complexos, como somos também. Então, do ponto de vista cultural, penso que isso está esclarecido. Mas relacionando com a cultura cristã de modo específico e cultura em que nós estamos inseridos, né? Pois os nossos polos de formação são Atenas e Jerusalém, e a gente pode falar Atenas e Roma. Tá? Em Atenas, nós temos o aprendizado da literatura, da filosofia. Em Roma, nós temos o aprendizado da vida espiritual. E quando essas duas culturas se unem, né, aí começa-se a formar o que será a nossa própria cultura. É claro, muito mais complexa do que somente com dois polos, ainda mais nós brasileiros, quantas influências nós não temos. Mas a base está aí, né? Nesses dois polos. Então, do ponto de vista espiritual, nós também temos um motivo para ler uma obra como a Ilíada e a Odisseia. A gente pode falar não tanto espiritual, mas do ponto de vista antropológico, ou seja, de conhecermos quem é o homem, quem é o ser humano, e sabermos que ele não é uma dicotomia, não podemos categorizá-lo, né, e esperar somente ações boas ou ações más. É possível um revés na vida humana, né, de uma pessoa má que se converte, né, e de uma pessoa boa
que também se degrada, que se degenera, né? Que se corrompe. Isso é possível também. E esse aprendizado é tido numa obra como a Ilíada. E interessante porque, geralmente, as crianças com quem... Os meus alunos, crianças que leram a obra, chegam a me perguntar: professor, mas para quem eu devo torcer? Quem é melhor? Quem é bonzinho aqui nessa história? Não há? E tentar explicar isso para uma criança é muito mais fácil por meio de uma obra literária do que falando: olha, meu filho, minha filha, cuidado com aquela pessoa e siga totalmente aquela outra pessoa. Mas e se aquela outra pessoa errar? Como é que a gente vai explicar isso? Temos de ensinar quem são as pessoas perfeitas: Deus, Nossa Senhora. E os demais? Bom, os demais lutam, estão aqui lutando nessa vida, né? Como estava também Aquiles lutando. Então vejam, nós temos já dois pontos. Do ponto de vista cultural, nós temos um motivo. Do ponto de vista antropológico, ou até espiritual mesmo, nós temos outro motivo para ler a Ilíada. É claro que, do ponto de vista literário, há um grande benefício porque, como disse certo dia o professor Clisten Hafner, um grande professor do nosso país, né, de educação clássica, a Ilíada não se lê, ouve-se. E é realmente assim. As obras homéricas não foram escritas para as lermos somente, mas também para as ouvirmos. Isto é, precisamos cantá-las. Existe uma conexão entre música e literatura na Grécia Antiga que nós perdemos, infelizmente. Mas não é somente ler com aquela voz interior, né, a obra, mas entender a sua melodia. E por causa disso, uma tradução que eu recomendo bastante é a tradução do Carlos Alberto Nunes, que, conquanto seja difícil do ponto de vista do vocabulário para algumas pessoas, mas a sua musicalidade nos familiariza, nos aproxima do poema. E essa possibilidade de cantá-lo é algo que deve ser preservado, a meu ver, tentando preservar o modo ou a intenção com a qual ela foi escrita. Quando Homero começa a falar sobre a Ilíada, sobre esses seus pontos da Guerra de Troia, e dirige aos helenos, ao que vão ser chamados depois de gregos, em geral, a sua audiência já conhecia a história da Guerra de Troia. Não precisava de uma outra explicação sobre tudo o que aconteceu, e essa não era a tarefa, a missão de Homero, o objetivo de Homero. E sim eternizar alguns fatos, pois eles são muito relevantes ao homem, de modo geral. Claro, Homero poderia não pensar nisso diretamente, mas pensar na sua cultura, pensar nas suas circunstâncias e querer fazer com que essa obra, esses ensinamentos permanecessem. Mas providencialmente, foi um desfecho, né? Ou seja, nós a lemos e a cantamos até hoje. E na tradução do Carlos Alberto Nunes, nós temos versos construídos com 16 sons, 16 sílabas poéticas, né? O que é criticado por alguns, mas nós podemos até dividi-los entre uma redondilha maior e um octossílabo, ou seja, um verso de 7 sílabas e um outro verso de 8 sílabas. E podemos assim cantá-los. De alguma forma, nós podemos fazer essa divisão ou divisões menores, mas a nossa divisão silábica é um pouco estranha, ou para dizer o mínimo, um pouco estranha à métrica grega, a qual se utilizava de uma divisão chamada hexâmetro dactílico. Um hexâmetro, ou seja, nós temos um verso que é dividido em 6 partes. E dentro de cada uma dessas partes, nós temos uma sílaba longa
e 2 sílabas breves. Ou nós temos 2 sílabas longas. Essa variação nos dá um ritmo como se fosse algo mais ou menos assim. Pá, 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 ou pá, pá. Ou seja, nós, quando cantamos ou quando lemos a obra, nós temos essa divisão em 6 partes e em cada uma dessas partes, essa outra divisão, subdivisão, em uma sílaba longa e 2 sílabas breves. Uma sílaba longa e 2 sílabas breves. Um som mais longo e 2 breves. Né? Essa divisão só faz sentido em línguas como o grego e o latim. Será preservada na Eneida de Virgílio, também a mesma métrica. Porém, quando Carlos Alberto Nunes verteu ou traduziu a obra e tentou adaptar a métrica, ele conseguiu algo bem interessante. Dividindo em 16 sílabas poéticas, nós temos uma imitação dos 6 pés, a métrica, o hexâmetro. Né? Claro, não com sílabas longas e curtas e breves, porque nós não temos esse sistema, nós não temos essa estrutura na nossa língua. Mas nós conseguimos manter as batidas, os pés, os metros, né? Essas 6 batidas com os pés. Né? Ou seja, quase que independentemente do número de sílabas, nós podemos ainda cantar de uma forma parecida. Vejamos o breve exemplo da primeira linha, em grego e depois em português. Prestem atenção ao som. Menina eide thea peleia ideu Ahileus. Canta-me a cólera, ó deusa funesta daquele expelida. Então, como que as 6 batidas, os 6 pés, nós conseguimos fazer ao ouvirmos o primeiro verso. Por isso, eu recomendo, não só por isso, mas por isso também, eu recomendo a tradução do Carlos Alberto Nunes. Né? É uma tradução também muito próxima a mim, por causa da edição das suas obras, da sua tradução do Platão pela UFPA, né? A universidade na qual eu fiz meu mestrado, estou fazendo doutorado. Então, tenho esse carinho também pessoal. Mas, voltando aos motivos, nós temos um motivo, então, cultural, um motivo antropológico, um motivo literário, né, para lermos a Ilíada. É claro, eu poderia falar de muitos outros motivos, mas eu acho que o principal, do ponto de vista antropológico, ou seja, ensinar-nos sobre quem é o ser humano, né, é um motivo pesado o suficiente para lermos essa obra. Mas podemos ter algum incentivo a mais. É uma obra muito importante para entendermos a literatura subsequente e também é uma obra que vai nos inserir, né, num modo de ler a grande literatura, vai nos aproximar do canto e de um conhecimento literário que não está desassociado um do outro, ou seja, a música e a literatura. Mas agora, como ler a Ilíada? A Ilíada, a meu ver, deve ser lida como outras obras literárias, conquanto seja um épico, é uma história maior, né? Mas também tem um centro e um desenrolar que se relaciona com esse centro. O centro da Ilíada é certamente a ira de Aquiles e a condução de Zeus do conflito causado por ele, né, dentro do pano de fundo da Guerra de Troia. Todos os demais cantos, conquanto alguns pareçam fugir bastante desse centro, né, mas guardam alguma relação com os feitos de Aquiles. Né? E, claro, nós temos episódios também. Né? Episódio é aquilo que é falado de modo superficial, aquilo que tem uma relação com o que está acontecendo, mas não profunda. Isso é um episódio. E nós temos vários episódios que são aquelas lutas, os feitos de heróis que aparecem por ali, como Paris, o Diomedes, o próprio Patroclo, enfim, Heitor. E aí é como se a câmera da obra
desse um zoom em uma batalha específica. Por sinal, abrindo um parênteses, nós temos essa técnica de, em um campo de batalha, vê-lo de cima e depois dar um zoom numa batalha com dois personagens, né, específicos, de uma forma muito presente na Ilíada e que, é claro, é muito utilizada hoje no cinema, em especial nesses filmes sobre guerra. A leitura da Ilíada, então, deve seguir a leitura das outras obras literárias e eu tenho um vídeo aqui no canal sobre como ler os clássicos da literatura, de forma breve, dividindo a leitura em 3 partes. O entendimento do símbolo, pois a literatura se utiliza de uma linguagem profundamente simbólica, ou seja, que está carregada de significado, né? É utilizado um símbolo que significa várias coisas. Quanto melhor for a literatura, mais significados terão sido condensados nesses símbolos utilizados, né? Mas nós precisamos, em primeiro lugar, conhecer o símbolo. Essa é a primeira parte. Como fazer? Isso está no vídeo, né, que eu já postei aqui no canal. Em segundo lugar, dar o sentido a este símbolo, por meio de uma interpretação que pode ser alegórica, que pode ser moral, pode ser simbólica, enfim, pode ser filosófica, né? E em terceiro lugar, a incorporação destes significados, ou seja, é quando nós começamos a conversar entre a nossa existência, entre as nossas ideias, com a obra lida de uma forma muito profunda. E um grande recurso para isso, e tem um outro vídeo aqui no canal, é a escrita, né? A escrita enquanto um passo necessário na vida de estudos, não somente como algo acidental, um apêndice da vida de estudos, ou aquelas pessoas que desejam divulgar as suas ideias, mas a escrita deve ser tomada assim como um passo necessário, uma necessidade da vida de estudos. E neste vídeo eu comento sobre 3 modos de utilizar a escrita ao longo dos estudos, né? Isso vai se aplicar aqui também. Em primeiro lugar, esclarecendo as ideias, né? São os breves resumos e argumentos que podemos fazer de um canto, falando da literatura. Em segundo lugar, unificando as ideias, né? Ou seja, a partir dos diversos resumos, vamos unificá-las. E em terceiro lugar, incorporando-as. Assim como nós temos como um passo da leitura, também como uma utilização da escrita. E isso se dá quando nós começamos a correlacionar, interpretar a obra de acordo com o que nós já lemos, com o que já conhecemos, relacionando-a com essa rede de ideias que formamos ao longo da nossa vida de estudos, ou que estamos começando a formar, né? Então, ao modo de leitura também se aplica os conselhos que eu já dei nesses outros 2 vídeos sobre como ler uma obra literária e a importância da escrita nos estudos, certo? Mas agora, por fim, eu quero tratar sobre alguns episódios interessantes, alguns fatos interessantes. Em primeiro lugar, de 3 cantos distintos. Em primeiro lugar, no primeiro canto, nós percebemos que a Ilíada não se inicia com era uma vez e depois o início de toda a história. Por outro lado, a Ilíada se inicia quase como que numa panela de pressão. Então, imagina a cena de uma panela de pressão e ela está quase para alcançar o seu ponto máximo, né? A pressão ali dentro. E é dessa forma que a Ilíada se inicia. Aristóteles deu um título para este recurso na sua Poética, que foi traduzido ao latim como iniciar in medias res, né? E in medias res não significa a mesma coisa que in media re, ou seja, como se fosse na coisa média, no meio do acontecimento. Iniciar in medias res significa ser jogado, ser colocado, dar uma ideia de movimento, né, para o centro das coisas. E é isso que acontece, pois o centro, a primeira explosão, digamos assim, da obra, vai se dar a partir de uma brevíssima narração do começo. Nós já sabemos que ela vai falar sobre a ira de Aquiles, os desígnios de Zeus, né, a interferência dos deuses, mas
há um contexto e há um acontecimento ali que está se desenvolvendo, né? Então, as palavras com as quais se inicia pela tradução do Carlos Alberto Nunes são as seguintes: Canta-me a cólera, ó deusa funesta daquele expelida, causa que foi dos aquivos sofrerem trabalhos sem conta e debaixarem pro Hades as almas de heróis numerosos e esclarecidos ficando eles próprios aos cães atirados. Ou seja, a ira, a cólera, a fúria de Aquiles foi causa de grandes trabalhos e mortes dentre os aquivos, ou seja, os gregos, o seu povo. E por que isso aconteceu? Porque desde o princípio, ou seja, há uma briga de um tempo anterior, não deste acontecimento, já que iniciamos no meio de um acontecimento, no meio de uma cena, no meio de uma história, há um acontecimento anterior entre o senhor de guerreiros Agamenon ou Agamenon e Aquiles divino. Depois Homero ainda fala qual dentre os deuses eternos foi causa de que eles brigassem. Ou seja, por que isso aconteceu? E atribui a um deus, a uma das divindades, que nós veremos que é Apolo. Mas esse começo, falando sobre a ira de Aquiles, continua. E nós veremos que há uma briga entre Aquiles e Agamenon. Essa briga se dá porque Agamenon sequestrou ou tomou como espólio, depois de ter invadido e destruído uma cidade, a filha de um sacerdote de Apolo. E por causa disso, esse sacerdote tentou retomá-la, mas foi-lhe negado por Agamenon. E por causa disso, ele pediu o auxílio de Apolo, o qual por 9 dias desceu as suas flechas, descia atirando as suas flechas por meio de uma praga. Ou seja, houve uma peste, uma praga entre os gregos e eles estavam morrendo, doentes, etc. E os generais, tentando entender o que estava acontecendo, recorreram a como se fosse uma pessoa que conhece mais, um adivinho, que era o Calcas, ou o Calcas, isso. O qual explicou que isso se dava por causa da negativa de Agamenon ao Crises, que era esse sacerdote, da devolução da sua filha, a Criseida. E aí os heróis vão falar para Agamenon para ele devolvê-la. E após longas trocas, após conversas, é decidido que ela será devolvida, mas Aquiles não consegue segurar a sua ira diante de toda aquela situação. E aqui o ponto da explosão. Aquiles, que já nós podemos perceber, por causa de suas palavras, já estava nutrindo uma grande raiva, um grande ódio, em relação ao Agamenon, que era o rei de todos, e Aquiles era rei do seu povo, mas Agamenon era aquele que comandava todos os outros. Explode e profere palavras muito pesadas para Agamenon. E por causa disso, Aquiles quase o mata, mas tem os seus cabelos segurados por Atena, qual é enviada por meio de Hera. Atena representa a sabedoria, que dá a lucidez e fala para que ele não faça isso. Que Agamenon, no momento certo, pagaria por aquilo que fez e correria atrás de Aquiles. E essa é a primeira tensão da obra, e a tensão que dá a explosão inicial, a partir da qual nós podemos continuar a nossa leitura. Aquiles e Agamenon começam a brigar e nós podemos aprender muito sobre quem eles são, a partir das palavras proferidas. Aquiles é aquele guerreiro que tem uma facilidade para ser um bom guerreiro, mas que se ira porque, por vezes, não consegue ser reconhecido como o melhor, ter os melhores prêmios, o melhor espólio.
Agamenon, por outro lado, é um rei que não é tão corajoso, nem tão forte, nem tão robusto quanto Aquiles. Certamente Aquiles o derrotaria num combate, mas ele é reconhecido como aquele que deveria governar os gregos, liderar os gregos. Então é quase como se fosse uma briga entre a gente pode pensar, um chefe e um funcionário muito bom, ou entre um coordenador, um diretor de uma escola e um professor muito bom. Ou seja, a pessoa cuja função é liderar, coordenar, teme muito perder o seu cargo, os seus benefícios. E aquela pessoa que tem um grande talento, mas talvez não seja a melhor pessoa para governar, né, se ira com os benefícios, com os privilégios do governante. Essa briga, então, chega a um momento em que Agamenon pede o espólio de Aquiles para poder dar o seu espólio da guerra. E nesse momento é que Aquiles tenta ou pensa em matá-lo, mas é contido por Atena. E depois decide sair da guerra. Leiamos pequenos versos, sobre essas palavras de Aquiles, aqui no primeiro canto, em que nós temos essa briga entre os dois. Aquiles começa a falar para Agamenon. Filho notável da Atreu, mais que todos os homens avaro, por que maneiros aqueus poderão novo prêmio ofertar-te? Conhecimento não temos de espólio abundante intacto, pois das cidades saqueadas já estão distribuídas as pressas. Nem há de o povo querer novamente reunir isso tudo. Ao Deus entrega a donzela que 3 e mais vezes, por certo, te pagaremos os nobres aqueus quando for da vontade de Zeus potente que os muros dos Troas ao fim conquistemos. Aquiles poderia ter ficado calado, mas ele quis se meter e quis como que alfinetar. E depois vai lá e responde Agamenon e a esta resposta Aquiles continua. Alma despida de pejo que só de interesse se ocupa, como é possível que algum dos aqueus ao teu mando obedeça, quer em caminho se pondo, quer seja enfrentando outros homens? Não foi por causa dos fortes troianos que vim para a Troia, para guerreá-los, pois nunca motivo para isso me deram. Deles nenhum das manadas um boi me roubou nem cavalos, nem no terreno de Fítia nutris de guerreiros tampouco minhas colheitas destruíram, pois grandes montanhas escuras e o vasto mar sonoroso entre nós de permeio se estende. Para teu gáudio grandíssimo despudorado seguimos-te, cão sem nenhum descortino a vingar-te do ultraje dos Troas e a Menelau, mas sequer te perturbas nem cuidas de nada, e para cúmulo ameaças de vires a escrava arrancar-me, que dos acaios obtive por prêmio de grandes trabalhos? Ou seja, aqui ele se ira com o questionamento e a ameaça de Agamenon. E depois de ameaçar fugir da guerra, diz-lhe Agamenon: foge se teu coração te compele, que não te suplico por minha causa ficares. Muita honra me vem, em verdade, de outros guerreiros, mas principalmente de Zeus judicioso. És dos monarcas alunos de Zeus a quem mais ódio tenho. Então, essa ofensa é recíproca. Não somente Aquiles tem raiva de Agamenon, mas Agamenon também tem raiva de Aquiles, e pelos motivos já referidos. Um era muito bom, o outro tinha muitas honras. Esse que tinha muitas honras tinha muito medo, e o que era muito bom não poderia governar tão facilmente, mas tinha muita força, poderia retirar a honra do governante. E isso continua até a interferência de Atena. Então vejam só, nós temos aqui um primeiro episódio muito interessante logo no começo, e o episódio que vai estourar a primeira luta e a continuidade
né, do poema, em que Aquiles sai da guerra e há todo um desenrolar. Mas nós temos um segundo que eu acho muito interessante, que é quando Heitor, ou seja, agora passamos para o outro lado, o lado dos troianos. Heitor, um dos filhos de Príamo, que era o rei de Troia à época, o último rei de Troia, tem um momento em que retorna para os muros de Troia. Muros altíssimos, muros que não poderiam ser escalados, né? Por isso que depois os gregos tiveram de entrar de alguma forma à cidade para poder destruí-la e saqueá-la. Mas Heitor, esse grande guerreiro filho de Príamo, retorna à cidade, né, e vai ter um diálogo com Andrômaca, a sua esposa, e também ver o seu filho. Essa é uma das cenas mais belas, realmente belas no sentido de ser profundamente sentimental, né, de fazermos-nos ter piedade, compaixão da esposa de Heitor também. Mas aqui nós podemos entender um dos motivos mais interessantes para a permanência na guerra. Que os gregos enxergavam a honra, ou seja, esse modo de perpetuar-se pelos grandes feitos, como um dos bens mais elevados, se não o bem mais elevado. E por quê? Porque esse era o modo pelo qual eles alcançariam a vida eterna. Iriam eternizar-se por meio dos cantos dos poetas, dos cantos dos outros homens. E essa é, por sinal, uma das grandes tensões de Aquiles, sobre a qual nós comentaremos no último episódio. Então, no sexto canto, nós temos essa cena muito bela em que Andrômaca começa falando a Heitor assim: tua coragem te perde, cruel, não te apiadas ao menos de teu filhinho inocente ou de minha desdita, ficando cedo viúva de ti quando os férios aqueus te matarem? A ti somente eles visam. Bem mais vantajoso me fora que antes de vir a perder-te se abrisse o chão duro. Nenhuma outra esperança me resta colhendo-te o negro destino. Dores somente, nem pai ora tenho, nem mãe veneranda. Olhem só. Então, Andrômaca diz isso a Heitor, o qual era um homem de um grande coração, podemos perceber aqui, um homem justo, e ao que ele responde, pensando nela. Disse-lhe Heitor em resposta o guerreiro do casco ondulante: tudo isso, esposa, também me preocupa, mas quanta vergonha dos outros homens e assim das troianas de péplos compridos eu sentiria se infame fugisse às pelejas cruentas. Isso meu peito proíbe, ensinando-me a ser valoroso e a combater sempre à frente dos fortes guerreiros de Troia, para amor lustre da glória paterna e de meu próprio nome. O coração claramente mo diz e a razão mo confirma, dia virá em que Troia sagrada será destruída, bem como Príamo e o povo do velho monarca lanceiro. Ou seja, quem serei eu após essa guerra? Eu sei que a minha cidade será destruída, mas eu preciso morrer lutando e assim alcançar a glória eterna entre aqueles que ainda lembrarem-se de mim. E se um dia, porventura, Andrômaca, fores capturada e te tornarem uma escrava, ao menos terás a honra, ou serás lembrada como a esposa daquele que morreu lutando e por isso, ou seja, não tendo fugido dos seus deveres, alcança a glória eterna. Era assim que Heitor pensava, pensando também na sua família, em quem seria Andrômaca após esses feitos e o filho de Heitor. Enfim, não é bem isso que acontece, mas isso também não está na Ilíada. E nós temos essa grande preocupação. Eu mencionei há pouco que Aquiles teria também essa grande preocupação, mas do ponto de vista de Aquiles há um aspecto diferente.
porque Aquiles se ira não somente com Agamenon, não somente por ter sido retirada a sua escrava, os espólios, não somente por essa humilhação, mas a maior humilhação de Aquiles, e é uma humilhação sempre relembrada por sua mãe Tétis, uma divindade, é de que ele não é imortal. E este é o desejo, o grande desejo do coração de Aquiles, a imortalidade. Nesse ponto, Aquiles também se compara a nós. Desejamos a imortalidade, mas a boa imortalidade só será por nós alcançada se tivermos uma boa vida aqui. Santo Agostinho, nas suas confissões, se questiona em certo momento se nós vivemos uma vida vital e teremos uma morte mortal, ou se teremos uma vida mortal e uma morte vital. Esse não é um mero jogo de palavras, mas a depender da nossa existência, a depender do que fazemos aqui, isso repercutirá, irá reverberar no modo pelo qual viveremos a eternidade. Aquiles não tinha isso, nem Homero, mas nós podemos ver também um brilho, podemos ver um começo de uma percepção a respeito da vida eterna, a qual não será somente revelada por Cristo, mas também será investigada por filósofos como Platão e o próprio Aristóteles, ou seja, a respeito da imortalidade da alma. Mas nós temos aqui essa tensão, a busca pela honra, e Aquiles, que poderia ter sido imortal porque tem uma mãe como uma divindade, mas cujo casamento foi forçado por Zeus. Ou seja, Tétis é forçada a casar-se com Peleu, um homem mortal, e por isso Aquiles não é imortal. E ela sempre o relembra de seu destino e, de certa forma, se arrepende, coloca a culpa em si, desse destino de seu filho. Por sinal, é no casamento de Tétis em que a Ilíada se inicia, porque é ali em que há a famosa maçã, o pomo de ouro, que é lançado ao meio da festa com a seguinte inscrição: para a mais bela. E aí há uma briga entre Hera, Atena e Afrodite, a qual não é resolvida pelos deuses, muito menos por Zeus, mas sim por Paris, que é o Alexandre, era um pastor e depois descobre ser filho do rei de Troia, filho de Príamo, e escolhe como a mais bela a Afrodite por causa do prêmio que lhe prometera, qual seja a mulher mais bela do mundo. Mas a mulher mais bela do mundo era casada com Menelau. Helena morava em Esparta. Ele a sequestra e aí inicia-se a Guerra de Troia. Mas então, esse é o segundo episódio, que eu acho muito interessante, essa relação entre Andrômaca, Heitor, o seu filho, e aqui nem li a descrição, sobre Heitor pegando o seu filho, é muito bonito mesmo. Mas o último episódio, que é um episódio profundo do ponto de vista retórico, pois uma comitiva é enviada para Aquiles para tentar fazer com que ele volte à guerra, pois os gregos estão perdendo muito. Ou seja, cumpriu-se aquele desejo que estava no seu peito de que Agamenon o implorasse para o retorno. Agamenon não faz diretamente, mas manda uma comitiva. E dentro dessa comitiva, há Odisseu, o personagem principal da Odisseia, o qual faz um discurso muito interessante do ponto de vista retórico, o qual pode e deve ser analisado por aquelas pessoas que estudam retórica, e tem as seguintes palavras de Aquiles como resposta. E aqui nós podemos perceber uma mudança no pensamento de Aquiles, a qual não durará tanto assim. Aquiles diz, no nono canto: Disse-lhe Aquiles de rápidos pés em resposta o seguinte:
filho de Laertes, de origem divina, Odisseu engenhoso, é necessário dizer-vos agora com toda a clareza meu pensamento e intenção em que me acho de em prática pô-lo, para evitar que aturdir não me venham de todos os lados. Tal como do Hades as portas repulsa-me causa a pessoa, que não me esconde o que pensa e outra coisa na voz manifesta. Ora, pretendo falar como julgo ser mais proveitoso, nem Agamemnon, nem Forte, nem outro qualquer dos aquivos conseguirá convencer-me, pois graça nenhuma me veio de meu esforço incessante ao lutar contra os nossos inimigos. Tanto ocioso que ao mais esforçado iguais prêmios são dados, as mesmas honras se outorgam ao fraco que ao herói mais galhardo. Morre da mesma maneira inativo e esforçado guerreiro, vede nenhuma vantagem me veio de tantos trabalhos a pôr em risco a existência nos mais temerosos combates. Ou seja, Aquiles começa a questionar-se agora a respeito do motivo pelo qual ele foi à guerra. Todos nós morreremos. Por que eu estou aqui? É verdade, eu tomei a decisão e a Aquiles foi dada a decisão: ou viverás na tua terra pacificamente, mas não serás lembrado conquanto tenha uma vida longa, ou irás à guerra, morrerás jovem, mas alcançarás glória eterna. E Aquiles decidiu-se pela glória. Porém, neste momento, ele começa a se questionar se essa foi uma boa decisão e pretende até voltar para casa. Mas, nos próximos cantos, há um evento que que revoga a decisão de Aquiles, ou seja, ele muda de ideia novamente, pelo que acontece posteriormente. Não darei spoiler, conquanto eu pense que não haja isso, não exista spoiler para uma grande obra, pois não somente precisamos nos preocupar com o que acontece. O que acontece é muito claro. As pessoas já sabem desde o começo, mais ou menos o fim dessa história, mas como isso acontece? Aí sim nós temos o ponto central de uma grande obra e ponto o qual nos leva ao desejo, à vontade e à recomendação para lê-la. Então, neste vídeo, eu tratei brevemente sobre os motivos pelos quais ler a Ilíada, né? E em seguida, sobre como lê-la, recorrendo a duas outras explicações que já dei em outros vídeos, e por fim, sobre esses 3 episódios. No primeiro canto, no 6º canto e no 9º canto, né? A respeito da relação de Aquiles e Agamemnon e o que podemos retirar daí, e espero que tenha ficado claro como a história se inicia num momento de grande tensão e explosão desta tensão, né? No 6º canto, sobre a relação familiar, muito bela, e também o pensamento de Heitor, né? Um troiano a respeito da honra e da sua importância para o povo grego, para o povo heleno de modo geral, porque de certa forma os troianos são gregos também, são helenos. Mas também em relação a Aquiles, a sua situação e como essa situação de Aquiles, que poderia ter sido imortal, mas não é, né, se relaciona à nossa situação. E por fim, a resposta de Aquiles a Odisseu, quando da tentativa de Odisseu de convencer Aquiles a retornar para a guerra. E deixo a recomendação de que leiam essa obra, né, e ouçam, como um grande aluno meu costuma dizer, né, eu espero que vocês consigam ouvir os passos dos guerreiros, né? Conseguir sentir a brisa do mar Egeu, né? Conseguir ver as lutas belíssimas e violentíssimas também, né? As diversas mortes que ali acontecem. Consigam saborear o estilo de Homero, que é breve, é simples, mas também é elevado. Ele nos eleva e eleva cada um dos acontecimentos, né? Pois a vida era vista de uma forma épica também,
né? Ou seja, de uma forma que nos eleva e assim consigam usufruir de todos os benefícios culturais, literários, intelectuais, antropológicos da leitura de uma obra como a Ilíada e até mesmo espiritual, por que não? Espero que esse vídeo te ajude. Comenta aqui embaixo se tens alguma dúvida específica, se ficou algum ponto obscuro e eu responderei com o maior prazer. Até o próximo vídeo.